E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Gladstone Filippo e eu estou aqui no Prorrogação da SRF. Estou aqui para te dar aquela dica final, aquela dica de prorrogação para que você amanhã arrebente na prova, tá legal? Vamos lá então, preste atenção. Vamos falar inicialmente de extinção de contrato de concessão de serviço público, né? É um tema sempre presente na prova, é um tema importante para a gente. E vamos falar de caducidade. A caducidade é uma das hipóteses de extinção de contratos de concessão. A caducidade, ela tem como fato gerador o descumprimento de obrigação contratual por parte do concessionário. É quando o próprio concessionário, numa relação contratual com o poder concedente, descumpre obrigações de contrato. E aí, nessa hipótese, o que faz o poder público concedente? Abre um processo administrativo e aí dá toda a chance de contraditória e ampla defesa, todo o devido processo legal, até que chegue o momento de se considerar a culpa da concessionária e aí decretar a extinção da concessão via caducidade, tá legal? Fiquem atentos a isso. Agora, por falar em caducidade, tem um outro detalhe importante para a gente mencionar aqui. A questão da caducidade quando se trata de desapropriação, que aí é diferente. Ok? É diferente. A caducidade na desapropriação tem a ver com a perda dos efeitos jurídicos do decreto que expropriou. É outra coisa. Caducidade de extinção é hipótese, é forma de extinção de contrato. Caducidade como perda de efeitos jurídicos tem a ver com a questão do ato administrativo, né? Do ato que perde seus efeitos jurídicos. Então veja, na hipótese da desapropriação, se o pressuposto for interesse público, necessidade pública, utilidade pública, o prazo é de 5 anos de caducidade do decreto. Se for interesse social, o prazo será de 2 anos de caducidade do decreto. Tá legal? Vamos falar de poder de polícia? Olha só, poder de polícia é uma questão boa também de prova. Poder de polícia, e aí a gente vai para a questão dos atributos do poder de polícia, né? São 2 pontos importantes de prova. Um são os atributos. O outro é a questão dos momentos e da delegação do poder de polícia. Veja, quanto ao atributo, a gente tem que lembrar daquela noção clássica dos atributos, né? Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. Esses são os 3 atributos clássicos do poder de polícia. Deles, a autoexecutoriedade é a mais importante. O que é a autoexecutoriedade? É a prerrogativa que a administração pública tem de ela mesma, por si mesma, poder executar seus próprios atos, autoexecutoriedade, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Isso que fique bem claro, que a gente tem que ressaltar, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, tá legal? Quanto à possibilidade de delegação do poder de polícia, eu chamo a sua atenção para aquela questão das fases que podem ser delegadas. Por exemplo, o poder sancionatório e o poder regulamentar não podem ser delegados. A questão de aplicar uma punição e a questão de regulamentar qualquer ato de polícia, isso não pode ser delegado. Agora, a fiscalização pode. A fiscalização de polícia, ela pode ser transferida para o exercício por um particular, tá legal? Fique atento a isso, porque na prova a questão pode se perguntar para você se a fiscalização e a sanção foram legais, a delegação foi legal e não foi, tá? A fiscalização, ok, mas a sanção não, ok? Beleza. Um outro ponto importante, processo administrativo, recurso administrativo. Mais precisamente, recurso administrativo, que aí a gente entra na seara do controle da administração, né? Que é um outro tópico, é um outro tema. Por falar em recurso administrativo, e aí o importante na parte do recurso é a Lei 9784, a partir do artigo 56. 56 da Lei 9784 fala de recurso. Recurso administrativo. Não confunda com aqueles recursos do processo civil, tá? Porque aí são recursos judiciais. Aqui, no direito administrativo, no processo administrativo, o recurso tem algumas características diferentes lá do recurso judicial. Por exemplo, a fungibilidade, né? A fungibilidade é uma dessas características diferentes, porque o recurso administrativo, a característica é da fungibilidade. E um outro detalhe importante também, em relação a recurso, é a questão de não exigência de caução para interposição de recurso. No direito administrativo, não é necessário interpor recurso
com a condição prévia de garantir a instância. Não é necessário depositar o valor da infração, por exemplo, para que você possa recorrer dela, porque existe uma súmula vinculante, inclusive, que diz que é inconstitucional essa exigência de depósito ou rolamento prévios para interposição de recurso administrativo, é a súmula vinculante número 21. Lembra que eu te falei de poder de polícia? Então, súmula vinculante número 49 também é importante, né? Também é importante. Por fim, vamos falar um pouquinho de agentes públicos, é outro ponto importante. Quanto a agente público, regime constitucional e regime estatutário. Regime constitucional, preste atenção na questão das repercussões gerais. Por exemplo, acumulação de cargo. Na hipótese de acumulação de cargo, eu posso também acumular, né, isoladamente as remunerações. Significa dizer que o teto constitucional ele tem que ser comparado em relação a cada vínculo e não na somatória dos dois. Isso que a gente tem que considerar, né? A somatória de cada vínculo isoladamente, não na soma dos dois. Tá legal? É uma repercussão geral interessante em matéria de servidor público. Ok. E para a gente concluir aqui a questão da improbidade, aliás, do regime estatutário, provimentos. Preste atenção em readaptação, preste atenção em reversão, preste atenção em recondução. São 3 hipóteses de provimento importantes. Readaptação, limitação física ou mental do servidor. Recondução, quando o servidor é considerado inapto, é uma das hipóteses, em outro cargo que ele passou. E a reversão, é a volta do servidor aposentado. Tá legal? Para fechar, improbidade. Lei 8429 de 92. Presta atenção em improbidade também, mais precisamente na questão da intenção, do elemento subjetivo do agente, né? Por exemplo, enriquecimento ilícito, dolo, violação a princípio administrativo, dolo. Agora, dano erário admite a modalidade culposa, ação ou omissão, modalidade culposa. É isso que eu quero que você preste atenção. E tranquilidade, respira, controla a ansiedade e vai para a prova tranquilo. Preste atenção nessas dicas. Na manhã da prova, faz uma revisão rápida, relaxante, tranquilo e aproveita bastante aqui essa prorrogação aqui do SRF para que você possa colocar o estudo em dia, mente tranquila, coração tranquilo, respiração tranquila e boa prova. Um grande abraço para você.